Olá, então vamos continuar a segunda parte sobre avaliação. Agora nós vamos falar sobre avaliação em matemática. Então, há algumas considerações, é o segundo texto, né? Então, veja, quando a gente fala de avaliação, a gente estava falando anteriormente, né, sobre concepções de avaliação. Medir, avaliar para regular, avaliar para como uma medida, os testes, as provas, né? Essa é uma concepção de avaliação. No nosso caso, especificamente, nós temos uma outra questão, que é conceber o que é matemática para nós. Então, qual é a concepção de matemática que nós temos? Tá? Então, veja, basicamente o texto vai tratar para você, vai trazer para vocês duas concepções, são diferentes formas de como a gente vai conceber a matemática. Então, a concepção mais frequente entre os matemáticos é que a matemática ela é um conhecimento pronto, acabado, né, e que apresenta-se, portanto, como um todo harmonioso, tá certo? A outra concepção de matemática, ela procura entender como esse conhecimento ele foi elaborado no decorrer da história, né? Então, para essa concepção, a matemática é o reflexo das interações dialéticas entre as diversas forças econômicas, políticas e sociais vigentes, tá certo? Então, o estágio atual da matemática seria resultante de um lento e prolongado processo social, tá? Histórico-social. Então, a matemática não evolui unicamente das necessidades internas, né? Mas ela também evolui também por problemas impostos pelo meio social e pelo desenvolvimento de outros campos do conhecimento. Então veja, se a gente olhar o desenvolvimento da matemática, né, mais recentemente, aí eu estou falando do século XVI, XVII, XVIII, na época principalmente da Revolução Industrial, a gente vê o desenvolvimento da física, de outros ramos, que de certa forma vai dar um boom no conhecimento matemático, tá? Nas pesquisas em matemática. Então, com a ascensão principalmente da burguesia, vai ser imposto novos problemas para para o campo da pesquisa em matemática, que vai surgir com outros conhecimentos, tá certo? Então veja, a gente tem um exemplo, né? As curvas desenvolvidas no cálculo diferencial integral foi resultante principalmente dos problemas impostos na construção de relógios. E esses relógios, gente, eles estavam relacionados, não era um relógio só para ver horas, né? Mas era um relógio que fazer a navegação no globo, tá certo? Então, todo esse desenvolvimento, né, a burguesia impõe então novos problemas e esse principalmente para a produção de novos produtos, né, para ter novos produtos e, e isso impõe pesquisas na área de matemática. Então, a gente vai notar então um conhecimento, né, tem um livro muito interessante da professora Tatiana Roque, que vai falar de história da matemática, e ela vai mostrar como é que essa relação da pesquisa em matemática envolveu o desenvolvimento dos campos econômicos, né, dos campos políticos, tá, e das necessidades sociais, tá certo? Então, a concepção do professor acerca da matemática, de certa forma, ela vai refletir nas decisões sobre o que é fazer matemática, sobre porquê e como ensinar a aprender, e, evidentemente, sobre o que ensinar e o que avaliar em matemática, tá certo? Então, veja, a sua concepção de matemática é que vai determinar se você vai fazer um tipo de avaliação ou outra, tá bom? Se é uma avaliação que você vai perceber a matemática como um produto pronto e acabado, somente a partir das suas necessidades internas, ou se é uma matemática que ela tem uma concepção histórica e social, que ela relaciona-se com o meio, né? Que a gente já tanto falou aqui, por exemplo, nos textos do Oli, tá certo? Então, por que ensinar matemática, né? Então, o texto vai falar para vocês da função da matemática, né? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar, qual é a função da matemática, né?
Então, para algumas pessoas, ela é desenvolvimento do raciocínio. Isso está principalmente ancorado nas ideias de Platão, né? Que na verdade existe um mundo ideal e principalmente as formas aritméticas e geométricas, elas estavam dispostas nesse mundo. Então a matemática ela trataria apenas de objetos do mundo e de ideias, no mundo das ideias, né? Isso foi o que o Platão falou. E o trabalho do matemático então seria o de descobrir as relações existentes entre os objetos do mundo real e do mundo ideal, tá certo? Essa é uma concepção ancorada nas ideias de Platão, né? Então, que é só desenvolver o raciocínio. A outra concepção é que a matemática está presente na nossa vida cotidiana. E aí parte das ideias, principalmente do Aristóteles, né? Que a matemática, para ele, a matemática seria constituída então de construções elaboradas pelos matemáticos a partir da percepção e dos objetos do mundo real, tá certo? Então, a outra concepção, né, a outra função da matemática, ela vai surgir no século XVI com Descartes, né? Porque para ele a matemática é só uma ferramenta das demais ciências, tá? Então a matemática para ele era condição para o desenvolvimento de qualquer ramo do conhecimento. Então a física, a astronomia, né, a química, tudo se utilizaria então da matemática. Tá? Então mais recentemente a medicina, a sociologia e outros campos está relacionado também com a matemática, tá? Essa foi uma ideia ancorada nas concepções de Descartes. Então, a matemática não está apenas na mente do homem, né? Não é apenas no mundo do seu ensino, tá? Ela parte então daquilo que é observável, né? Isso era o que o Descartes falava, né? De situações, problemas contextualizados, que conduzia principalmente o pensamento do aprendiz e, né, paulatinamente, às abstrações matemáticas. Então, essa era uma ideia do Descartes, tá? Então, quando a gente vai falar de matemática escolar, a gente tem duas ideias, né? A matemática, ela é para formar e uma matemática formativa, né? Que ajuda a estruturar o pensamento e agilizar o raciocínio dedutivo, né? Tem até a ver com o processo de conhecimento, com a construção do conhecimento, com fazer matemática, né? Partindo desse pressuposto, né? Então, é estabelecer relações entre os objetos matemáticos e formular a conjectura, testá-la, prová-las e etc. Então, essa é uma ideia de matemática formativa, né? A outra é de uma matemática informativa que serve como ferramenta para atuação diária, né? Para muitas tarefas específicas de quase todas as atividades laborais, né? Então, porcentagem, gráficos, funções, está tudo pensando nessa ideia de uma matemática informativa, tá certo? Então, avaliar, pessoal, a avaliação é um processo contínuo, né? Então, a avaliação em matemática, ela tem que extrapolar o lugar, né, da classificação do sujeito, de notas, né? E principalmente surgir como uma estratégia de orientação da sua prática pedagógica, né? Então, os erros dos alunos, a gente tem que levar esses erros, tem uns textos muito interessantes sobre os erros, né, de alunos de matemática. E esses erros, eles podem ser também ter uma importância pedagógica, né? Para você fazer uma avaliação dos erros, e não só apontar o aluno, você errou, tá? Mas como é que esse erro vai ajudar na construção do, do conhecimento matemático, tá? No conhecimento matemático do seu aluno, tá? Então, pessoal, a avaliação em matemática, né, deve passar partir dessas concepções, né? Então, avaliar em matemática decorre principalmente das nossas convicções teóricas a respeito da matemática escolar e do papel desse conhecimento na vida dos nossos alunos, tá? Então, é muito importante você ter uma ideia de que você entende por matemática, tá certo? E como isso vai refletir no tipo de avaliação que você vai escolher para o seu aluno, tá bom? Deixo os textos para vocês, deixo essa reflexão e a gente se vê então no nosso próximo encontro online, se não me engano, dia 26 de junho, tá certo?
Um abraço para vocês e boa semana de estudo.